Amém. Meus irmãos, eu quero convidar todos a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Hoje pela manhã, nós ministramos sobre ensinos de Jesus sobre a oração. Em Lucas 11, o texto começa dizendo que o Senhor estava orando em certo lugar, e quando ele acabou de orar, um dos discípulos pediu a ele que ensinasse aos seus discípulos a orar. Então o Senhor deu uma oração modelo, a gente vai ler um pouco mais sobre ela agora. A gente vai ler na versão de Mateus, que é mais ampla do que a de Lucas. Mas lá em Lucas diz que o Senhor ensinou a oração, e depois ele ensinou algumas coisas sobre a forma de orar. E eu preguei sobre essa forma hoje de manhã. Sobre a necessidade de sermos intensos, de sermos insistentes, de sermos constantes em oração. Por quê? O que isso revela? O Senhor, inclusive, usa uma metáfora, uma ilustração de um homem chato, que incomoda o seu amigo, que perturba o seu amigo. E ele nos equipara a esse homem, ele nos faz pensar na atitude desse homem. E aí eu preguei nessa manhã e até titulei a mensagem como "Seja um filho chato". Por que que Deus quer a gente com a postura de um filho chato na oração? O que isso significa? Por que isso é tão importante? E aí eu recomendo que você assista a palavra. Vai falar com você sobre essa forma de orar. Mas hoje eu quero falar sobre o conteúdo. Quando pediram a Jesus que ele ensinasse sobre a oração, antes da forma ele ensinou sobre o conteúdo da oração. E se a gente de fato não entender os processos que esse conteúdo revela, a gente não vai conseguir orar segundo a vontade de Deus. Não vamos ter confiança para orar. Lá em 1 João 5,14, João fala, nós temos essa confiança que ele nos escuta porque oramos segundo a sua vontade. Jesus disse em João 15,7, se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês estiverem em mim, pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Então nós precisamos que esse conteúdo esteja em nosso coração. Nós temos que orar assim. Orar com esses sentimentos, com esses desejos, com essas concepções. E se você não está conseguindo, você tem que fazer o que os discípulos fizeram. Se eu não estou conseguindo, eu tenho que fazer o que os discípulos fizeram. O que eles fizeram? Senhor, nos ensine a orar. Eu não estou conseguindo. Ok? Porque se eu preciso ter esse coração para orar e eu não estou, eu preciso orar. Orar é fundamental. Orar é essencial para a minha vida, para a minha conexão com Deus. E minha conexão com Deus é o fundamento da minha vida. O justo viverá da fé. A fé é o que me sustenta. O Senhor é o que me sustenta. Eu preciso orar. Então qual é o modelo? É esse aqui. Não consigo orar isso, não sinto isso, não entendo isso. Então eu preciso pedir ao Senhor que leve meu coração para esse lugar. Amém, gente? Não dá para pedir ao Senhor, Senhor, já que eu não consigo sentir isso, não consigo pensar isso, então é o seguinte, quebra meu galho lá. Faz parte do meu jeito. Não, porque aí ele seria mau. Porque se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e a nossa é ruim, imperfeita e desagradável muitas vezes, e ele ceder para a nossa, é como um pai que o filho fala, pai, só vou comer a partir de hoje biscoito recheado. É o que eu quero, é o que eu gosto. E o pai diz, meu filho, não é o que eu queria para você, né? Eu queria brócolis, aveia. Mas você quer biscoito recheado? Então coma, meu filho. Você quer que seu pai faça isso com você? Nem eu. Tem uma frase, que se eu não me engano é de Agostinho. Eu acho que é de Agostinho. Que ele fala assim, ou de C.S. Lewis. Que ele fala assim, porque uma influenciou... Agostinho influenciou Lewis, né? Mas acho que quem primeiro falou foi Agostinho. Ele falou assim, a melhor coisa do mundo é quando um homem consegue dizer a Deus,
seja feita a tua vontade. Mas a pior coisa do mundo é quando Deus diz a um homem, seja feita a sua vontade. Esse é o maior castigo que existe. Sabe qual é o maior castigo que existe? Entregar o homem a si mesmo. Porque isso revela que o pai não está atuando mais como pai. Lá em Hebreus 11:6 diz que a gente tem que ser grato a Deus por nos corrigir, porque isso é sinal de que Ele nos ama. Porque o pai corrige o filho que ele ama. Se um pai, uma mãe entrega seu filho a ele mesmo, significa que ele não ama. Está nem aí. Lavou as mãos. Você entende? Então a grande bênção da nossa vida é conformar o nosso coração com o do Senhor. Se a gente precisa de oração, e o modelo é esse, eu não consigo, eu tenho que querer. Eu tenho que querer. É igual a questão da fé, né? Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que abençoa todo mundo que Ele busca. Aí você tem que ter fé para se relacionar com Deus. Se você não tiver fé, o que você tem que fazer? Pedir fé. Se expor a palavra, que é o que gera fé, né? Romanos 10:17, fé vem de ouvir e ouvir a palavra. E pedir fé. É igual o cara lá em Marcos 9, levou o menino para o Senhor não estava, os discípulos tentaram resolver o problema, não conseguiram. Quando o Senhor apareceu, o cara falou assim, Senhor, se o Senhor puder, o pai do menino, se o Senhor puder fazer alguma coisa, me ajude. O Senhor falou assim, se eu puder? Se você puder crer, tudo é possível ao que crê. E a postura desse homem agora vai ser admirável. Porque se fosse eu e você, às vezes, que quer contornar a situação, se você puder crer, o que eu diria? Não, Senhor, eu creio. Falando, o que é isso? Eu confio no Senhor. Não, me perdoe, me expressei mal. Não, ele foi sincero. Ele começou a orar, dizendo, Senhor, me ajude na minha incredulidade. Eu de fato não tenho fé, mas eu quero ter. Amém? Então me dê fé. É a mesma coisa que tem que fazer aqui. Senhor, se essa é a oração que o Senhor quer que eu faça, eu não consigo fazer, eu não consigo sentir, eu quero sentir, porque eu quero o Senhor. Se você veio aqui, meu irmão, no domingo à noite, você se dispôs a estar aqui, minha irmã, numa igreja, é porque há fé no seu coração. Há uma vontade de buscar a Deus, ainda que pequena. Pegue essa pouca fé e peça mais fé. Pegue o seu pouco entendimento e invista ele para gerar mais entendimento. Sabe? Deposite a sua fé nesse lugar. Você pode, se você tem uma semente, você pode fazer duas coisas com a semente. Ou você pode comer a semente, ou você pode plantar a semente. Então, em vez de pegar a sua pequena fé, seu pequeno entendimento e gastá-lo, dizendo, Senhor, me dê isso ou me dê aquilo, e entendo, a gente tem que pedir ao Senhor o que a gente precisa, mas a gente precisa de mais fé, de mais entendimento. Então pegue a sua fé e seu entendimento de hoje, diga, Senhor, o que eu vim aqui é querer aprender mais de Ti, porque eu quero chegar mais perto do Senhor. Amém? Quero estar mais perto do Senhor. Então, feita essa introdução gigantesca, vamos tentar falar um pouquinho aqui. Eu sempre que me proponho a fazer isso, já proponho várias vezes, eu não saio das duas primeiras palavras da oração. Mas hoje, já vi fazendo isso, né? Mas hoje, com a graça de Deus, eu vou dar uma acelerada aqui para a gente conseguir completar essa oração querendo o bom Deus. Amém, gente? Mas não vou demorar não, né? Vamos lá. Mateus 6, versículo 9, ele fala assim, portanto, vós orareis assim. Mas só um detalhezinho importante, ó. Nunca vai, né? Ele vai dar um modelo. Ele não vai ensinar uma reza. Por que eu sei que ele não está ensinando uma reza? Porque você não vai ver em lugar nenhum apóstolo, ninguém rezando o Pai Nosso. Com todo respeito a quem o faz. Mas você não vai ver isso. Então eles se reuniram e oraram juntos. Pai Nosso que está no céu. Não existe isso. Em nenhum lugar, numa carta apostólica, alguém fala assim, e orem 3 Pai Nossos e orem o Pai Nosso. Não existe isso. Isso é um modelo. Amém, gente? É um modelo. Então vamos lá. Olha o modelo. E começa com a primeira palavra, que é Pai. A primeira palavra é Pai. Que é a consciência básica da nossa relação com Deus. Você se aproxima com Deus, de Deus, como um filho
faz com o seu pai. Pastor, se eu não me aproximar de Deus como um filho faz com o seu pai, existe algum outro caminho para eu me aproximar de Deus? Tem. Você pode se aproximar de Deus como um pecador que está condenado ao inferno, ou como filho. Só tem esses dois caminhos. Se você se aproxima de Deus como um pecador condenado ao inferno, e pastor, quem é um pecador condenado ao inferno? Todo aquele que não estiver em Cristo. Jesus disse em João 3, quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa, a condenação é a regra, e é justa, porque todos nós temos pecado no nosso coração e não nos colocamos no nível que Deus exige. Romanos 3, todos pecaram e caíram. Ninguém merece salvação, ninguém merece. Gente, cá entre nós, você acha que você merece um céu de eterna glória e bênção e alegria e felicidade? Hein? Irmã Dulce? Nem ela merecia, coitada, com toda a bondade dela. Hã? Ninguém merece. Nós não merecemos. Nossa justiça não atende o padrão de Deus, não, gente. Nós não merecemos. Então, na verdade, nós temos que ser alcançados pela graça de Deus. E a graça de Deus, o favor de Deus, é por isso que somos salvos. Efésios 2:8, pela graça vocês são salvos, não por obras. Pela graça por meio da fé. E essa graça, esse favor de Deus, ele chega a nós através de Jesus, que literalmente, não é figurativamente, não, literalmente sofreu o nosso pecado. Os cortes que ele recebia tinham o seu nome, tinham o seu endereço. Ele sofria o castigo que nos traz a paz. Mas pastor, como é que um homem consegue pagar o pecado de todo mundo? É porque você tem que entender o valor que esse homem tinha. Ele era o homem, o santo, o justo, o perfeito, o digno de tudo de bom. Quando o digno de tudo de bom recebe o mal, esse mal que ele recebe tem um peso inestimável. O castigo que nos traz a paz estava sobre... Por suas feridas nós fomos sarados. Então, quem não se aproxima de Deus como um filho, se aproxima dizendo, Senhor, eu, Altíssimo, Deus da Bíblia, Deus de Israel, Deus de Abraão, Pai de Jesus, eu estou aqui frito e eu quero ser salvo. Essa é uma forma de se aproximar de Deus. Mas uma vez que você crê em Jesus Cristo, você tem que entender o que o Senhor fez com você. E o que o Senhor fez com você foi te colocar no lugar dele, te colocar na família, te fazer um filho, e um filho amado de Deus. Então eu preciso me aproximar de Deus agora com essa consciência, com essa visão, com esse coração de quem é um filho amado. Preciso ir a Deus pensando assim. Eu sei que às vezes é difícil, porque nem todo mundo teve uma boa paternidade. No Brasil a gente tem uma paternidade sofrida, ferida, em abundância. Aqui em Salvador mesmo, até outro dia, 1/3 das crianças não tinha o nome do pai no registro de nascimento. Isso é terrível. E não é de hoje. No livro 1808, Laurentino Gomes diz que quando a família real chegou no Brasil, a comitiva viu a mesma coisa, que 1/3 dos meninos ninguém sabia que era o pai. Fora os que a gente sabe quem é o pai, mas o pai é ausente, é frio, é um péssimo pai. Então, nós carregamos essa chaga social de ter pais ruins. A minha impressão é que as últimas gerações não estão melhorando. Mas por muitos anos tivemos pais terríveis. Mas nós temos que entender. Pense num pai maravilhoso. Você conheceu algum pai maravilhoso? Um paizão. Pode não ter o seu, mas você viu alguém ter um pai maravilhoso? O teu pai celestial é melhor do que ele. Eu sempre, para pensar nisso,
Eu lembro do que Jesus diz aqui mesmo, Mateus 6, quando ele termina de ensinar a oração, ele fala, olha, peçam ao Pai, busquem nele, porque se vocês que são maus, dão coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial. Aí eu lembro de mim, como eu sou mole com os meus filhos, quando eu quero dar tudo a eles, e eu sou mau. E isso sempre, meu Deus, Deus é melhor para mim do que eu sou para ajudar para Maria. Papai, Ele é maravilhoso. Então você tem que ir para Deus sabendo que você está indo para uma pessoa maravilhosa. Eu vou falar ali com o maravilhoso, vou falar ali com o bondoso, com aquele que me ama mais do que qualquer pessoa. Amém? Pastor, repito, não consigo, não tenho esse sentimento, não tenho esse afeto, não tenho essa percepção. Ore por isso. Até porque essa percepção, esse afeto, esse sentimento, ele não é apenas uma construção teológica, ele é um fruto da ação do Espírito Santo em nós. Em Romanos 8,16, Paulo diz que o Espírito Santo é quem testemunha dentro de nós, no nosso espírito, que somos filhos de Deus. Em Gálatas 4, ele diz que o Espírito Santo gera em nós o clamor de Abba para Deus. Em Romanos 8 ele fala isso também. Então você precisa orar, Senhor, e ser sincero, Senhor, eu não consigo entender, eu não consigo te ver como pai, eu não consigo, eu quero. Você entende? Eu quero me relacionar com o Senhor assim, como meu pai, como um pai maravilhoso. Um pai a quem eu honro, a quem eu respeito. E aí a segunda palavra da oração, gente, qual é? Nosso. E você vai perceber que toda oração é feita no plural. Toda oração que o Senhor ensina é feita no plural, porque na verdade a relação com Deus nos chama para uma relação vertical com os nossos irmãos. Eu vou dizer uma coisa, o maior sinal de que você de fato está caminhando com Deus é uma capacidade maior do que o seu natural de amar outras pessoas. Essa é a grande prova de que você está andando com Deus. Jesus disse, nisto conhecereis que sois meus discípulos. Quando? Quando vocês amarem uns. Essa é a prova, esse é o sinal. Lá em 1 João capítulo 4, João diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Porque quem ama Deus de verdade, o primeiro fruto que ele manifesta é amar o irmão. Então, na verdade, se eu quero ir a Deus em oração, eu tenho que ir a um pai, mas sabendo também que eu tenho irmãos. E a minha espiritualidade, ela é profundamente coletiva. Eu penso em outras pessoas. Eu oro por outras pessoas. E talvez aqui esteja o gargalo da sua vida de oração. Talvez você não recebe o que você pede, porque você pede mal, como o Tiago fala em Tiago 4. Você pede de maneira egoísta, vaidosa, egocêntrica. Você nem lembra que existem outras pessoas, você não lembra que o Pai é nosso. Você entende? Às vezes o irmão está com um problemaço lá, com uma doença grave, e você só ora pelo seu probleminha. Você chora pelo seu probleminha. Porque ele incomoda, como um espinho na sua carne. Mas o do irmão, você nem lembra. Isso significa que você vai orar para o Pai meu, mas não para o Pai nosso. Porque se eu orasse Pai nosso, eu pensaria no meu irmão. Jó passou um tempão reclamando com Deus. Reclamando, Deus não fez nada. Mas teve um momento, depois que Deus falou com Jó, os amigos de Jó vieram a Jó, por ordem de Deus, pedir oração a Jó. E o texto fala que um homem doente, um homem falido, um homem em miséria total, como Jó estava, começou a orar pelos seus amigos. E não é à toa que a Escritura nos diz em Jó 42:10, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudava a sorte de Jó.
eu te falar uma coisa. Se a minha filha mais velha, de quem eu cobro mais consciência do que o mais novo, se ela vem a mim e só demanda para ela, e só pede, digamos, estamos num lugar, estamos num shopping, estamos num passeio, ela diz, meu pai, eu quero o meu sorvete, eu quero o meu não sei o quê, e eu perceber que ela não está preocupada com o irmão, isso fecha meu coração. Porque eu quero que ela entenda que nós somos uma família. Eu quero que ela seja um canal de bênção para o irmão. Assim Deus também espera de você. Então, se pastor, eu não consigo, só penso em mim mesmo, sou egoísta, sou egocêntrico. Eu sei, o pecado faz isso com a gente mesmo. Então, por isso que a gente tem que fazer o quê? Senhor, eu quero amar o meu irmão. Então, na verdade, para conseguir orar assim, eu tenho que orar para ter sentimentos. Eu quero me importar com o meu irmão e não apenas fingir que eu me importo. Você entende? Porque fingir que se importa, todo mundo finge muito bem. Mas se importar de verdade, são outros 500. Eu quero, como diz Romanos 12:15, eu quero chorar com quem chora. Eu quero me alegrar com quem se alegra. Ou seja, eu não tenho inveja, eu celebro a vitória dele. Amém, gente? É nessa consciência que o Senhor vai te ouvir. Quer ser ouvido por Deus? É assim. Pense nas suas últimas orações. Tinha alguém na sua oração? Você intercedia por alguém? Ah, tem sim, pastor, tem meu marido, ele me dá uma dor de cabeça, eu oro muito por ele. Aí não é fácil, né? Porque ele te dá dor de cabeça. Queria você orar pelo marido da outra, que não tem nada a ver com você. Sabe? Orar pela dor de outra pessoa, de outra família. Orar pela sua mãe é fácil, mas orar pela mãe do outro. Pai nosso, que está nos céus. O que significa isso? Significa que a gente tem que ter a consciência da distância, de dimensão, de poder, de grandeza entre nós e Deus. Temos acesso a Ele, mas Ele é imenso. Ele é grande. Ele é poderoso. A próxima frase é: santificado seja o teu nome. Eu tenho que ter consciência que Jesus abriu um caminho para mim, que é extraordinário. Eu estou podendo falar com o Criador do universo, que é santo, santo e santo. Ao mesmo tempo que eu me alegro muito com isso, isso me gera um santo temor. O temor não é medo, mas aquela reverência. Rapaz, como é que eu tenho acesso a esse Deus maravilhoso? Um Deus puro, um Deus santo, um Deus justo. Isso é maravilhoso. E eu me comprometo com a santificação do nome dele, eu me comprometo em honrá-lo. Isso está presente no meu coração. Então, eu já entro na oração expondo os meus pecados, olhando para mim mesmo. Eu já entro na oração pensando em como Deus é santo, como ir orar é ir se colocar diante de uma grande luz, debaixo de uma grande luz, na presença de alguém santo. E aí a gente começa a vir o primeiro pedido para a terra. Isso é muito interessante. Quando você vai orar, qual é o seu primeiro pedido? Seu maior desejo. O que é que você mais tem orado? O que é que você mais quer? O que é que você mais deseja na sua vida? E o Senhor fala que o coração desse crente, desse filho de Deus, tem que ter como primeiro desejo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha como isso é contra o nosso ego, contra o nosso orgulho, como isso é uma rendição total a Deus. Meu maior desejo?
reino de Deus, vontade de Deus, mas o que isso significa para mim na prática? Tem vários significados. Entretanto, ainda que eu os não compreenda plenamente, por confiar em Deus, por saber que Ele é maravilhoso e que a vontade dEle é boa, perfeita, eu quero ela. É o que eu mais quero. Eu não confio em mim, mas eu confio nele. Eu sei que Ele é o Rei. Eu sei que a vontade dEle tem de ser feita. Então, gente, essa oração aqui, na verdade, é uma oração de quem entendeu o seu papel na terra. Quem começou a entender, na verdade, que o universo não gira em torno de você. Você não é o sol. Você, na verdade, é alguém que orbita em torno do sol da justiça. A vida, o universo, é sobre o Senhor, é sobre a glória dEle. Como Paulo disse em Romanos 11:35, dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Sei que isso confronta a gente às vezes, isso vai nos esmagando, mas é gostoso. Deixa eu falar, é gostoso depois. Você vai sendo, mas peraí, mas não é sobre mim, é sobre meus sonhos, minha casa, meu casamento, meus 2 filhos, meu cachorro, não. Não é. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Esse é o propósito da existência, do universo. Esse é o propósito dele ter iniciado tudo no Big Bang, ou seja lá no que for. Quando você nem sonhava em existir. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. A vida é sobre a vontade dele, querendo você ou não. E na verdade, vou te falar uma coisa, isso aqui é muito forte, presta atenção nisso aqui, isso aqui pode mudar a sua vida, não porque eu estou falando, mas porque é a palavra de Deus. E na verdade, vou te falar uma coisa, se você orar ou não para que venha o reino de Deus, ele vai vir. Ele vai vir e ele vai esmagar tudo o que lhe opor. Você lembra do sonho de Nabucodonosor? Lá em Daniel capítulo 2. Ele sonha com uma estátua muito grande, que tem uma cabeça de ouro, tem peito e braço de prata, tem barriga de bronze, tem perna de ferro e pé de ferro com barro. Ele fica espantado, busca revelação, interpretação nos videntes, ninguém sabe dizer o que ele sonhou, que ele quer que diga o que ele sonhou e qual a interpretação. A Daniel vem e revela e interpreta tudo. Daniel fala, rei, você sonhou com isso, 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 e significa isso, a cabeça de ouro é o teu império. Depois virá um outro de prata, depois virá um outro, o de bronze, depois virá um de ferro. Ele fala, esse de ferro vai ser cruel, vai ser o mais sanguinário, o mais duro, e depois no final fica esse de ferro meio com barro, meio frágil. Aí então, uma pedra cortada de uma montanha, sem a ajuda da mão do homem, como se fosse obra divina. E essa pedra rola e bate no pé da estátua. Atenção, ó, no pé da estátua. Quando ela bate no pé da estátua, toda a estátua cai e a pedra começa a crescer e enche toda a terra. Aí Daniel fala, essa pedra é um reino que não terá fim. Preste atenção, quando a gente faz uma análise histórica, olha o que está falando. A primeira, o topo, a cabeça de ouro é o Império Babilônico. O próximo, o peito e braço de prata é o próximo império, que substitui o babilônico, que qual é? O Medo-Persa. O terceiro é o que substitui o Medo-Persa, é o grego de Alexandre, é a barriga de bronze. Ele fala o quarto e último é a perna de ferro, é o mais duro de todos. Sabe qual é, gente? Império Romano. O pé de barro com ferro é o final do Império Romano, que está já se fragilizando. Nesse momento, no Império Romano, vem uma pedra. Sabe quem nasceu do Império Romano? Vem uma pedra e bate nos impérios.
E aquela pedrinha da Galileia, aquela pedrinha de Nazaré, a pedra que os construtores rejeitaram, aleluia, começa a encher toda a terra. E para esse reino não terá fim. Jesus veio no Império Romano, estabelecendo o reino de Deus. E não tem jeito. Você e eu, querendo ou não, ele vai se estabelecer. O Senhor fará a sua vontade. Mas por que eu tenho que orar por isso então? Para que eu não lute contra a vontade, mas eu me submeta à vontade de Deus. Orar para que a vontade do Senhor seja feita é me colocar a favor da corrente. Você entende? Não é um favor que eu faço, Senhor, minha vida está tão boa aqui, mas eu venho com a tua vontade. Não, Bia. Deixa eu falar uma coisa. Você querendo ou não, ele vai fazer a vontade dele. Só que ele pode fazer você resistindo, o que é muito ruim. Lembre de Saulo em Atos 9. Saulo, Saulo, porque me persegues duro? Aí algumas versões falam, duro é para ti enfrentar os meus aguilhões. Aguilhão é um instrumento que você bota no peito de um boi brabo. Se você ficar lutando contra mim, você vai ficar se machucando. Por isso que a melhor coisa da vida é, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Eu quero ver o teu reino. Se eu vivo o reino e a vontade, eu me coloco na correnteza de Deus. E nesse reino, nessa vontade, tudo que eu preciso é concedido. Porque eu sou um agente dessa vontade. Aí Jesus diz em Mateus 6, do 19 até o 31, ele fala sobre 3 coisas que ninguém aqui gosta: dinheiro, roupa e comida. Ninguém se liga para isso aqui. Aí chega no 31, ele fala assim, não andem inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, porque quem busca isso são gentios que não conhecem a Deus. Vocês que conhecem ao Pai, se concentrem numa coisa. Se concentrem em buscar uma coisa em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não é uma proibição de orar por o que eu preciso, até porque depois disso aqui vem o pão nosso. Mas é uma orientação para que o maior desejo da minha vida seja ver a vontade de Deus sendo feita. Então eu oro para que na minha casa, no meu casamento, sobre os meus filhos, sobre a minha vida, se faça a vontade de Deus. Eu quero a tua vontade, eu quero o teu reino, eu quero o teu governo, eu quero o Senhor reinando na minha vida. Aleluia. É igual Davi, muitas vezes ele simboliza Jesus, né? Tem que acabar. Não vou conseguir terminar a oração de novo, nunca consigo, gente. Tem que fazer uma série Pai Nosso. Davi simboliza Jesus muitas vezes, e é interessante que Davi, primeiro, ele é ungido pelo povo de Judá. Aí o povo de Israel diz, não, a gente quer o rei para a gente também. Nós queremos o Davi para a gente também. Ou seja, eles viam como era bom ser governado por Davi, queriam. Quem entendeu, gente, o reino de Deus, está todo dizendo, Senhor, governa a minha vida, vá. Vá, venha governar aqui, venha assumir o comando aqui, Senhor. Porque às vezes a gente tem na nossa vida até peças boas, o que falta é quem comande. Invadiria a seleção brasileira. É quem governe. Sabe qual é a metáfora de animal que mais simboliza o crente? Ovelha. Gente, o que a ovelha tem de poder? Nada. Quem era criança que brincava, dava de brincar com os coleguinhas? Eu sou leão, eu sou lobo. Alguém falava assim, eu sou uma ovelha. Ele não falava isso. Você ia ser comediado. Que poder que a ovelha tem? Mas hoje, o que eu mais quero é ser ovelha, sabe por quê? Porque eu entendi o poder da ovelha. O poder da ovelha é ter um pastor. E quando na Bíblia, ovelhas com pastor enfrentam leões, são os leões que morrem.
Quando a ovelha com o pastor enfrenta um lobo, é o lobo que morre. Quando a ovelha com o pastor enfrenta um urso, é o urso que morre. Por quê? Porque ela tem pastor. Um pastor que a guia. Tem muita gente que ama o Salmo 23, né? Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você já entendeu bem aquilo ali, Bion? Você entendeu o que é para ele mandar na sua vida? Ele me faz deitar aqui, me faz levantar, me leva para cá, me leva para lá. Se ele quiser, até em vale de sombra da morte, lugar ruim, ele me faz andar. Mas o que importa é que ele está comigo. É sobre isso. Esse tem que ser o maior desejo do seu coração. Estou orando para minha casa ser perfeita, para eu morar num lugar perfeito, ter um casamento perfeito, filhos lindos, que estudam numa escola linda, ter um cachorro lindo. Maravilhoso. Ore por isso, não tem problema nenhum. Mas a sua maior oração é: Senhor, seja o rei da minha casa. Porque é com o reinado dele que a graça flui, que a bênção flui, que a vida flui. Paulo fala em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E aí? Esse é o seu maior desejo? É pelo que você mais ora? Não, pastor, não é. Então, ore para orar. Como eu falei no início. Ore dizendo: Senhor, eu quero desejar isso. É igual quando você vai no médico, você vai no nutricionista, sei lá, num personal trainer, ele passa coisas que você não quer, você precisa. O que você fala? Eu quero querer. Como é que eu faço para querer esse negócio que eu não quero? Tem alguma forma de eu querer? E graças a Deus que Deus tem uma forma de te fazer querer. Ele te enche do Espírito dele. Você ora, você medita na palavra que gera fé no seu coração. E daqui a pouco, o que você mais deseja é o reino de Deus. Daqui a pouco começa a acontecer na sua vida Mateus 13, que diz que quem encontrou o reino de Deus de verdade fica felicíssimo, de tal ponto a deixar tudo para trás por causa do gozo do reino. Mas se não há isso em meu coração, eu estou sempre buscando alguma coisa para me preencher, eu não encontrei de fato o reino, não é a minha alegria. Porque eu vou te falar uma coisa, não é só sobre o reino vir, o reino já veio. Ele já está entre nós. O reino de Deus é o governo do Espírito Santo em nossas vidas. E o que a gente mais tem que querer é: Senhor, governe a minha vida, Senhor, governe o meu coração, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, Senhor. Faça a tua vontade, eu quero muito a tua vontade. Amém? E aí depois que você ora e clama pela vontade de Deus, pelo reino de Deus, pelos propósitos do reino de Deus, então ele fala: então peça o pão. Porque Deus não tem problema em te dar nada, só ele fala nada. Mas ele quer tratar seu coração para que os desejos estejam nos lugares certos. Porque você não ama mais o pão do que o reino. Entende? Mas para que o reino venha antes do pão. Jesus multiplicou o pão em João 6, aí vieram fazer ele rei. Ele disse: vocês só me querem rei porque eu dei pão. Aí não vou dar mais. Porque na verdade vocês têm que querer mais o reino do que o pão. E não o rei. Vocês não querem o reino pelo pão, mas o pão pelo reino. Entende? Na verdade eu quero pão para poder viver o reino. E não o reino para comer pão. Você entende? Eu quero tudo para poder experimentar. Eu quero força, eu quero graça, eu quero saúde para poder viver a tua vontade, Senhor. Isso é maravilhoso. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eu estou olhando aqui, eu estou vendo uma média de idade bem jovem. Graças a Deus por isso. Sabe o que vem ao meu coração? Que se nós não atentarmos hoje para a realidade de que o reino de Deus é o que a gente precisa, a gente vai chorar amanhã.
Eclesiastes fala isso. Jovem, cuidado com as suas escolhas de hoje, para que não venha dias que você diga: não tenho mais prazer, não tenho mais alegria, eu desperdicei a minha vida, correndo atrás do vento. Que Deus abra o nosso coração hoje, onde ainda temos força, temos disposição, para que vivamos o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele não precisa que você ascenda ao topo da sua empresa, que você tenha o melhor carro, que você tenha a melhor casa. Ele só precisa que você tenha um coração sensível ao Senhor. Ele vai se manifestar onde você estiver, com graça. E não que Deus não possa te dar as coisas, Ele pode, Ele inclusive dá a quem Ele serve. Porque para que o reino avance, Deus usará tudo o que for necessário. Tudo. Porque quando você está vinculado ao reino, você não é mais um turista na terra, você é um embaixador do Senhor. Uma embaixatriz do Senhor. E um embaixador e embaixatriz, ele tem suas despesas pagas pelo país que enviou. E se você é embaixador do céu na terra, você começa a receber uma provisão especial de Deus. Mas isso não vai acontecer se o nosso coração não amar de fato o reino. Quando eu falo de amar o reino, gente, não é querer estar na igreja o tempo todo, não é sobre isso, é sobre carregar o reino onde você estiver. A missão de revelar a Cristo, que é a luz do mundo, a missão de amar, a missão de dar o fruto do Espírito, que são os princípios do reino, né? A justiça, a misericórdia, o amor, a graça. E orar para que isso se manifeste, orar para que isso venha, clamar para que isso venha. Então hoje a gente não conseguiu ir até o final, me perdoem, eu tentei. Mas pelo menos a gente tem algumas coisas aqui estabelecidas. Se eu quero orar, eu tenho que orar segundo a vontade de Deus, amém? E a vontade de Deus é que eu ore sabendo que Ele é meu Pai, não é só meu, Ele é nosso. Sabendo que Ele é santo, e tendo como maior desejo que a vontade dEle se estabeleça na minha vida, que o reino dEle se estabeleça na minha vida, que Jesus seja o rei da minha vida. O que eu mais quero é ser guiado pelo Senhor, é ser governado por Ele. É isso que significa ser cheio do Espírito Santo, é ser guiado por Deus. Paulo disse em Romanos 8,14: todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. É isso que eu mais quero, eu desejo, eu quero que as minhas ações, eu quero que eu faço seja cheio da vontade de Deus. Amém, gente? Vamos fazer uma oração breve. Vamos cantar um pedacinho da canção que a gente preparou e fazer uma oração breve, pedindo ao Senhor graça. Este é o meu respirar. Ore essa canção também, ore essa canção. Este é o meu respirar. Ó Senhor, que seja, Pai, que seja o nosso respirar, Pai. Teu Santo Espírito Vivendo em mim. e esse é o meu pão. Esse é o meu pão. Tua vontade feita Em mim. que eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Ó Senhor, que seja o nosso respirar, Senhor.
Esse é o meu respirar. Faz isso em nós, Pai. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Que eu me alimente do Senhor, meu Pai. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Sua vontade. A vontade Feita em mim. e eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Pai querido, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo e governa sobre tudo. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas com misericórdia o Senhor se revelou a nós, nos atraiu ao Senhor. E aqui estamos hoje por causa do teu chamado, do teu Espírito, por causa do nosso Rei Jesus, que pagou o preço do nosso pecado. Pai, a questão é que muitas vezes nós não conseguimos sentir o que o Senhor quer que nós sintamos, pensar segundo o Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, gera em nós os teus sentimentos, gera em nós os teus pensamentos, que nós possamos olhar para o Senhor e ver o nosso Pai, um Pai maravilhoso, mas não esquecer que nós temos irmãos. Senhor, nos dá amor pelos nossos irmãos, nos faz amar de verdade, Senhor, porque o Senhor abomina a hipocrisia, a mentira, o amor fingido. Pai, hoje a gente às vezes se conecta tão friamente pelas redes sociais, que possamos amar de verdade, Senhor. Nos dá força para isso, que oremos pelos nossos irmãos, Pai. Pai, que possamos entender a Tua santidade, entender que o Senhor é digno da nossa honra. Nos ajuda a te honrar, Senhor. E Pai, eu encerro essa oração com os meus irmãos. Nós oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos dê vontade da Tua vontade. Que o nosso maior desejo seja o Teu reinado sobre as nossas vidas, o Teu controle. Ah, Senhor, nós não queremos mais reinar nossa própria vida. Pai, nos tira do trono, Senhor. Oh Pai, tira esse ditador que é o nosso ego do controle, destrona a nossa carne, destrona o nosso ego, Senhor, que tanto nos prejudica, e senta no trono da nossa vida, Senhor. Vem reinar, vem estabelecer a Tua vontade, o Teu querer em nosso viver, em nossas casas, em nossa cidade, em nosso país. Vem, Senhor, com misericórdia, reina, estabelece o Teu reino e nos mostra, Senhor, como viver a Tua vontade, como fazer o que o Senhor quer, porque essa é a nossa vitória, Pai. Fazer a Tua vontade, que não se faça a nossa vontade, mas a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de Cristo nosso Senhor
comunhão e consolação abundante no Santo Espírito seja com você e com a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Amém. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.